Então, nessa segunda aula, nós vamos ver o que nós conhecemos como sistema tampão, que são sistemas que o nosso corpo tem, que são capazes de fazer a manutenção da acidez e da basicidade de alguns fluidos corporais e do nosso organismo como um todo. Então, aqui no roteiro da aula, nós temos uma pequena introdução. É importante para o entendimento das soluções tampão, o conhecimento do que são ácidos e bases. Depois a gente vai passar para o reconhecimento do que é um sistema tampão de fato. E a gente vai ver o tampão bicarbonato e algumas consequências que esse tampão bicarbonato traz. Nós vamos ver o fenômeno da acidose associado, a alcalose também, e a questão do tampão fosfato no final. Então a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a água ela é um solvente universal. Todas as substâncias dentro da nossa célula, dentro dos tecidos, dentro dos órgãos, estão dissolvidas em água. Uma propriedade importante da água é exatamente essa, a questão de ela poder solubilizar as substâncias que nelas estão contidas. Outra propriedade importante da água é que ela forma, aqui, como a gente pode observar, o que nós chamamos de momento dipolar, onde a molécula de água ela tem cargas elétricas parciais positivas, aqui nos átomos de hidrogênio, e também uma carga elétrica parcial negativa. Qual é a consequência disso? É que a maioria das substâncias que a água consegue solubilizar, elas são de origem polar, ou seja, essas substâncias têm polaridade. Então a água, por ter essa polaridade, ela consegue solubilizar substâncias que também têm polaridade. Substâncias como, por exemplo, os lipídios, geralmente a carga elétrica delas é igual a zero, ou seja, elas não têm nenhuma carga elétrica, de maneira que a água não consegue solubilizar os lipídios. A água, por ter essa carga elétrica, ela consegue se organizar de uma maneira que faz com que outras moléculas de água possam atrair umas às outras. E essas moléculas aqui, mostradas na figura, elas auxiliam na dissociação de algumas substâncias, como por exemplo aqui nós temos o cloreto de sódio. Note aqui que o sódio ele tem essa carga aqui positiva quando solubilizada, e o cloreto, do cloreto de sódio, tem uma carga negativa. Então, o cloreto de sódio, se a gente for observar essa substância a nível microscópico, lembrando que o cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha, essa substância ela forma um sólido geométrico, organizado. Notem que os átomos de sódio eles se organizam com os átomos de cloreto, formando o que nós chamamos de rede cristalina. E quando a gente coloca a água nesse sistema cristalino, aqui no caso aqui as moléculas de água, nós podemos observar que o átomo de cloreto ele é atraído pela parte positiva, no caso, os hidrogênios lá da água. Assim como a parte positiva, que no caso é o sódio, é atraído pela parte negativa da água, que no caso é o átomo de oxigênio. Então, na hora que você hidrata, por exemplo, o sal de cozinha, o que vai acontecer? Os íons sódio e cloreto eles vão se solubilizar na água, porque eles também são uma substância polar. Então aqui a gente tem, pessoal, o que nós chamamos de fenômeno de dissociação, ou seja, a estrutura positiva e negativa da substância vão ser dissociados por causa da presença da molécula de água, fazendo com que eles fiquem solubilizados na água. Bom, como a água é a substância com maior quantidade dentro das células, é extremamente importante nós conhecermos o conceito do que seria solução. Já que a água solubiliza a maioria das substâncias, então esse conceito aqui é extremamente importante para que a gente possa entender algumas coisas mais à frente. Então, soluções são sistemas homogêneos formados pela mistura de duas substâncias.
No caso, as soluções, essas duas substâncias, a primeira nós chamamos de soluto, que é a substância a ser dissolvida, e o solvente seria a substância que dissolve. No caso da célula, nós temos que a substância que dissolve, ou seja, o solvente, é a água. E a substância dissolvida, como nós vimos no exemplo passado, o do cloreto de sódio, nós chamamos de soluto. Então, dentro das células, a água, né, que pode fazer parte até de 90% do conteúdo celular. Aqui nós temos o espaço intracelular, né, basicamente formado do citoplasma, as organelas, o núcleo. Aqui nós temos bastante água. E essas substâncias, elas encontram-se aqui, na maioria das vezes, dissolvidas, né? Então, esse espaço aqui dentro da célula nós chamamos de espaço intracelular, enquanto no espaço fora da célula nós falamos de espaço espaço extracelular, também conhecido como interstício. Então, é comum da água entrar e sair da célula. A água ela entra e sai da célula aqui pela membrana plasmática. E é comum essas substâncias já estarem dissolvidas na água. Aqui, por exemplo, né, nós temos o tecido sanguíneo, né, que aqui tem bastante água. E aqui, também no tecido sanguíneo, nós temos solutos, né, dissolvidos nessa água. Um conceito importante da questão da água também é a questão que a própria água ela se dissocia. E durante a dissociação da água, nós temos a criação de dois outros átomos, de duas outras moléculas. No caso, o próton, que é o H+, e a hidroxila, que é o OH-. Essa reação aqui é uma reação química que ocorre, ela ocorre em baixa frequência. Indica aqui, pessoal, essa setinha dupla, uma reação que ela é uma reação reversível, indicando que a água ela se dissocia nessas duas substâncias, e essas duas substâncias, elas ao mesmo tempo se reassociam em água. Na verdade, essa questão aqui ela é dinâmica, de maneira que nós chamamos isso de equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico dessa substância aqui formada com essas substâncias formadas, que as três, na verdade, ocorrem ao mesmo tempo, esse equilíbrio químico ocorre quando a proporção dos reagentes, aqui, e dos produtos, aqui, de uma reação química, aqui, a reação global, se mantém constante, ou seja, em equilíbrio, ao longo do tempo. Esse equilíbrio quer dizer o quê? Que ao mesmo tempo que eu tenho uma substância H2O, eu tenho também H+, e OH-. Esse H+, pessoal, esse H+ aqui, ele causa um fenômeno que nós chamamos de pH, que quer dizer potencial de hidrogênio ou potencial hidrogênio-iônico. pH também a gente pode chamar, costumeiramente, de grau de acidez, onde nós temos, que significa, né, no caso esse pH, a quantidade de H+ dissolvida em um solvente. Em água pura, nós temos que esse pH é igual a 7. Então, a água pura ela tem um pH que é igual a 7. Quanto maior a quantidade de H+, ou seja, quanto maior a acidez, menor vai ser esse valor de pH. Ou seja, de 7 até 0, aqui eu tenho um crescimento da acidez. Enquanto de 7 a 14, eu tenho uma diminuição da acidez, também conhecido como alcalinidade. Então, quanto maior o pH acima de 7, eu tenho uma redução da acidez, ou também chamado de aumento da alcalinidade. Quando o pH ele se aproxima de 0, eu digo que tem um aumento da acidez ou uma diminuição da alcalinidade. Para efeito dos nossos estudos aqui, nós vamos chamar aqui de
aumento da acidez, redução da acidez. Então, por exemplo, nós temos aqui o sangue humano, o leite, a saliva, próximo da neutralidade. Nós temos aqui algumas substâncias como o café, a cerveja, o vinho tinto, refrigerante de cola, vinagre, suco de limão e o suco gástrico, que são substâncias relativamente ácidas, sendo o suco gástrico o mais ácido de todos. Aqui as substâncias menos ácidas, como por exemplo a água do mar, a clara do ovo, solução de bicarbonato de sódio, que é encontrado aqui em algumas substâncias para combater o acidez, como aqueles sais de fruta. Essas substâncias aqui, elas são substâncias menos ácidas. Qual a importância desse grau de acidez para as nossas células, para os nossos tecidos, para os nossos órgãos, para os nossos sistemas? É que o pH ele afeta a estrutura e a atividade das biomoléculas a nível da célula. Ou seja, algumas biomoléculas que nós vamos ver mais à frente, elas só funcionam quando elas estão no pH adequado. Por exemplo, a substância química chamada de ptialina, que é uma enzima, que ela é capaz de dissolver carboidratos, e ela se encontra na nossa boca. É só você imaginar, por exemplo, quando você bota um pouquinho de açúcar na boca, essa substância solubiliza, ajuda a solubilizar os carboidratos dentro da nossa boca. E ela funciona num pH adequado. No caso aqui da saliva, um pH próximo de 7. Então, a atividade de uma biomolécula ela vai ser influenciada diretamente pela questão do seu grau de acidez. Como eu disse para vocês, se nós adicionarmos a uma solução ácida, ou seja, se aumentarmos a quantidade de H+, o que acontece com o pH? Diminui. Aqui, Se aumentarmos a quantidade de H+, o que acontece com o pH? Aumenta, ou seja, vem para cá. Uma pequena observação é que quando a quantidade de H+, e de OH- é igual, nós dizemos que o pH da água é igual a 7, que é o pH da água pura. Então, dito isso, qual a importância da questão do conhecimento aqui do pH, do potencial de hidrogênio? É que quando nós nos alimentamos, nós colocamos para dentro substâncias que são ácidas, ou substâncias que são mais ácidas, no caso, ou substâncias que são menos ácidas. Dependendo da quantidade de acidez, se ela vai para mais ou para menos, a gente pode ter algumas consequências no nosso corpo. E algumas dessas substâncias, dessas soluções que nós encontramos no nosso corpo, elas podem aumentar o seu pH ou podem diminuir o seu pH. Uma vez que é importantíssimo que o pH nos nossos tecidos, nas nossas células, seja o adequado, é extremamente importante que o nosso corpo ele controle essa variação de acidez que pode ocorrer. Por exemplo, se você num dia toma muito refrigerante ou toma muito vinho, qual é a condição que você está colocando para dentro do seu corpo? Um aumento da acidez. Então, quando você toma muito refrigerante, você está aumentando a acidez do seu corpo. E o seu corpo tem que controlar esse excesso de acidez. Por exemplo, se você de alguma maneira toma uma substância menos ácida, seu corpo tem que controlar essa quantidade menor. E o nosso corpo, ele controla exatamente com a questão das soluções tampão, que são substâncias ácidas e básicas, certo? Ou seja, são soluções que têm caráter ácido e que têm caráter básico ao mesmo tempo. Então, para que a gente possa continuar a nossa discussão, a gente tem que lembrar aqui de um conceito básico de química, que é o conceito aqui no caso do Bronsted, conceito de ácidos e bases. Então, o que seria uma substância ácida para Bronsted? Seria uma substância capaz de doar prótons, ou seja, justamente o H+. Então, toda substância ácida seria uma substância capaz de doar numa solução, ou seja, quando você solubiliza essa substância em água, ela é capaz de doar H+.
Perdão. Então, por exemplo, aqui eu tenho a substância química ácido acético, que é o H3CCOOH, que é o ácido acético, conhecido também como vinagre, né? Nosso vinagre. Quando você coloca o vinagre em uma solução com água, ela vai se dissociar. E ela vai se dissociar aqui num ânion chamado de acetato e num próton. Ou seja, quando você coloca ácido acético na água, ele vai liberar H+. E quando ele libera H+, a substância que libera H+, nós chamamos de substância ácida. E também, pessoal, nós temos as substâncias básicas, né? Nós chamamos de base, que elas são capazes de receber H+ em solução. Ou seja, caso você coloque essa substância num ambiente, numa solução que tenha muito H+, o que vai acontecer? Quando essa substância for colocada, ela vai se dissociar e o produto da sua dissociação tem capacidade de retirar H+ do meio. Ou seja, se retira H+ do meio, aumenta o pH. Então, substâncias como, por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, quando você coloca em água, ela se dissocia no íon sódio e no íon bicarbonato. Esse íon bicarbonato ele tem uma carga negativa e ele pode capturar essa carga positiva de um H+ que esteja no meio, neutralizando a substância. Então, por exemplo, né, aqui quando você tem um grau de acidez muito ácido dentro do seu estômago, que lá você fabrica o ácido clorídrico, né, para poder fazer a sua atividade. Então, o ácido clorídrico é H+ e Cl. Então, quando você coloca o bicarbonato, o que acontece? Esse bicarbonato sequestra esse H+, formando o ácido carbônico. Ou seja, reduzindo o pH, reduzindo o pH do ambiente. Bom, dentro desse conceito de ácido e base, né, a gente precisa também lembrar da questão dos conceitos de força. Então, dentro dos conceitos de ácidos e bases de Bronsted, existe um outro conceito que é importante, que é o conceito de força dos ácidos. Os ácidos eles podem ser de duas categorias, os ácidos fortes e os ácidos fracos. Nós consideramos um ácido forte quando ele se dissocia completamente, como é no caso aqui do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele se dissocia quase que completamente, 99%, em H+ e Cl-. Isso quer dizer que a concentração dos produtos é maior que a dos reagentes, ou seja, a concentração disso aqui é muito maior do que a concentração disso aqui. Já os ácidos fracos, nós dizemos que eles se dissociam parcialmente, ou seja, eles ficam, pessoal, numa concentração de equilíbrio. De maneira que, ao mesmo tempo, nós encontramos a substância ácida, ou seja, capaz de doar H+, e a substância associada a ele, que é aqui, ou no caso, o acetato, que nós chamamos de base de Bronsted. Então, os ácidos fracos, no caso dos ácidos fracos, nós temos o ácido, chamado de ácido de Bronsted, e associado a ele, nós temos o que nós chamamos de par conjugado ácido-base, que é a base de Bronsted, que essa substância aqui ela é capaz de pegar, né, de receber um H+, já que essas duas substâncias aqui estão em equilíbrio. Por que esse conceito de ácido fraco aqui ele é importante para a questão das soluções tampão, na questão do controle da acidez do nosso corpo? Justamente porque se nós colocarmos, por exemplo, se nós bebermos uma substância muito ácida, nós temos substâncias no nosso corpo que são capazes de neutralizar esse ácido. Assim como se a gente colocar substâncias muito básicas, nós temos ácidos capazes de neutralizar essa basicidade. Então esse par conjugado ácido-base
é o princípio principal, digamos assim, da questão das soluções tampão. Uma vez que essas substâncias aqui, em conjunto, são capazes de equilibrar a questão do ácido e do base. Se você colocar muito ácido, você tem essa substância básica para neutralizar. Se você colocar uma substância muito básica, você tem essa substância ácida para neutralizar. Então, por exemplo, através dessa tabela aqui, né, essa tabela de alimentos alcalinos e ácidos, nós podemos observar que existem alimentos que são muito alcalinizantes, ou seja, aqueles que têm uma tendência de aumentar o pH, né? Então, por exemplo, né, aveia, pepino, couve, espinafre, salsa, brócolis, algas, né? Então, pessoal, essas substâncias aqui com pH muito alto. Então, esses produtos aqui são extremamente importantes, por exemplo, numa dieta onde você deseje que o indivíduo, que por exemplo tem uma acidez estomacal muito grande, eles devam consumir, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, tem úlcera péptica, tem gastrite, é extremamente importante que ela consuma essas substâncias que são mais alcalinizantes, como por exemplo também abacate, beterraba, pimentão, pimenta. Note que a maioria das coisas aqui, né, são produtos de origem vegetal. Enquanto você tem aqui algumas substâncias que elas são muito acidificantes, como por exemplo o álcool, né? Álcool no caso aqui é bebidas alcoólicas, café, sucos de algumas frutas adoçados, chá verde, chá preto, chocolate, mel, né? Aqui algumas frutas também, olha, uvas, mangas, laranja, pêssego. Então, essas substâncias aqui, elas devem ser consumidas. Ó, notem aqui também carne vermelha, carne de porco. Para uma pessoa, por exemplo, que tem gastrite, úlcera péptica, ou alguma doença que causa uma maior acidez no estômago, esses alimentos aqui eles devem ser consumidos com moderação, né? Lembrando que sempre tudo é uma questão de equilíbrio, né? Aqui só para a gente observar, né, alguns fluidos do nosso corpo, como por exemplo o suco gástrico, ele tem essa faixa de pH aqui, de 1 a 3. O plasma sanguíneo próximo da neutralidade. A urina aqui é de um pouco ácido a um pouco mais básico. A saliva próximo também da neutralidade. O leite materno próximo também aqui à neutralidade, ou seja, pH 7. De maneira que, pessoal, em alguns exames, esses valores aqui de referência são utilizados para que você possa diagnosticar alterações na faixa de pH que pode dar algum problema em relação que o paciente possa ter, né? Então, por exemplo, se a urina está mais ácida ou mais básica, se a saliva está mais ácida ou mais básica, dependendo da doença a ser considerada, esses parâmetros aqui são verificados. Então, dito isso, nós temos o que nós conhecemos como sistema tampão, cuja definição é um sistema composto por um ácido fraco e sua base conjugada, que tem como objetivo de evitar grandes variações do pH de uma solução. As principais soluções que nós temos no nosso corpo são sangue e o líquido extra e intracelular. Então, o sistema tampão, né, vai cuidar da questão do equilíbrio do pH dos nossos fluidos. E os principais sistemas tampão são o sistema tampão bicarbonato, o sistema tampão fosfato e o sistema de proteínas amônia. Para o nosso estudo aqui, nós vamos considerar principalmente o sistema bicarbonato e, de uma maneira mais simples, o sistema fosfato. Então, nós temos o tampão bicarbonato, que é o tampão, que é o sistema tampão de tamponamento do sangue, né? É importante lembrar que todas as substâncias que você consome na sua dieta, que são digeridas pelo seu sistema digestório, vão passar tudo para o sangue. O sangue é o primeiro fluido
depois do sistema digestório que capta tudo que você come. Isso mostra que o sangue ele precisa ter o seu pH controlado. E o tampão bicarbonato ele mantém o pH próximo da neutralidade, justamente o pH que é importante que o sangue possua. Então, como é que é formado esse tampão bicarbonato? Ele é formado pelo ácido carbônico, que é a substância ácida, e o seu par conjugado, né, que no caso aqui é o íon bicarbonato. Então aqui eu tenho o ácido e o seu par conjugado, né, sua base conjugada, formando a questão do sistema tampão. Então, por exemplo, se você bebe uma substância muito ácida, como por exemplo o café, o que vai acontecer? Você vai ter no seu sangue esse bicarbonato aqui, que é capaz de reduzir a acidez vinda do café, já que ele é uma substância básica. E ela vai neutralizar o efeito desse café, dessa substância ácida. Da mesma maneira, se você toma uma substância muito básica, o ácido vai controlar esse excesso de basicidade, vai neutralizar, fazendo com que tudo fique sempre no pH próximo à neutralidade. Então esse sistema aqui vai ser o sistema principal de controle da acidez ou da basicidade do sangue. E esse ácido carbônico aqui, ele é produzido a partir do CO2 que o seu corpo produz, do gás carbônico que ele produz, o qual vai se dissolver na água. Então o CO2, quando ele se dissolve na água, ele se transforma no ácido carbônico que vai servir aqui justamente nesse sistema tampão de bicarbonato. Inclusive, alguns órgãos como os rins e os pulmões controlam justamente, né, a entrada e a saída de CO2, né, já que o CO2 é eliminado pelo pulmão, né, ou seja, o pulmão é um órgão de controle da quantidade de CO2. E nós temos os rins, né, que são um órgão, são dois órgãos, né, no caso, um par de rins, que eles funcionam como reserva de bicarbonato. Então a gente tem a participação desses dois órgãos aqui no controle tanto do gás carbônico, né, no caso da saída do gás carbônico pelos pulmões, e da manutenção do íon bicarbonato, no caso os rins, né, como fazendo uma reserva. Só lembrando que o CO2 ele é um subproduto do metabolismo dos carboidratos, que nós vamos ver mais para frente. Né? Quando você se exercita, né, começa a se exercitar ou nas atividades do funcionamento normal do seu corpo, naturalmente seu corpo produz CO2. E esse CO2 vai ser importante nesse sistema. Então, dito isso sobre o tampão bicarbonato, existe em alguns momentos, né, que esse tampão ele pode perder sua eficiência. Um dos casos onde esse tampão pode perder essa eficiência é nos quadros que nós chamamos de acidose metabólica. A acidose metabólica significa a redução drástica do pH, ou seja, o tampão ele perde a capacidade de aumentar o pH caso ele seja reduzido. Em algumas condições, como por exemplo no diabetes, no jejum prolongado ou na inanição, o que é que acontece? Acontece, por exemplo, vamos ver aqui o efeito do diabetes, que é o mesmo efeito que tem no jejum prolongado ou da inanição. Então, durante o quadro de diabetes, o indivíduo ele tem a insensibilidade, né, de captar o açúcar do sangue para as células, né, ou por falta da insulina, ou porque simplesmente você tem a insulina, mas as suas células não estão mais sensíveis, né, à captação dos açúcares. Então, nesse quadro, o que acontece? O açúcar ele é convertido em ácidos graxos. O açúcar sendo convertido em ácidos graxos, os ácidos graxos eles são substâncias ácidas, justamente. Ácidos graxos são, como nós vamos ver à frente, são as moléculas que compõem os lipídios. Ou seja, a pessoa aumenta o seu teor de ácido, esse teor de ácido aumentado reduz o pH sanguíneo e provoca o fenômeno da acidose metabólica. Então, voltando aqui, ó, a pessoa tem diabetes, por exemplo, que tem o mesmo efeito do jejum.
que tem o mesmo efeito da inanição, certo? Lembrando que aqui o jejum é prolongado. Ela não capta o açúcar é convertido em ácido graxo, há a redução do pH, então ocorre a acidose metabólica. A acidose metabólica ela pode causar dor de cabeça, vômito, diarreia, convulsões, coma, morte, até a mesma morte, né? De maneira que é um quadro que o seu corpo simplesmente não pode não controlar. Então é extremamente importante que você tenha o controle da diabetes, que você não passe tempos muito prolongados em jejum, certo? Ou passe muito tempo, né, como algumas pessoas na tentativa de emagrecer passam muito tempo sem se alimentar, né? Pode acontecer esse quadro de acidose metabólica, juntamente com esses sintomas aqui. Alguns quadros podem também desenvolver acidose metabólica, como por exemplo, indivíduos que são atletas, né, que têm exercícios físicos prolongados, como por exemplo, maratonistas, aquelas pessoas que nadam aquelas travessias muito longas. Quando você tem esse exercício prolongado, você também tem a formação de ácidos no corpo, né, como por exemplo o ácido lático, né? Aquele que provoca dor depois do exercício, depois que você se exercita, aí depois você sente aquela dorzinha muscular, que é por causa do ácido lático. Então, pode provocar também acidose metabólica. Você pode também ter o quadro de insuficiência renal, como a gente viu no slide anterior, os rins eles são armazenadores de bicarbonato. Ou seja, se você tem um problema no rim, então você vai ter um problema no armazenamento de bicarbonato. E também se você tem uma ineficiência no pulmão, como por exemplo no quadro de enfisema pulmonar, você também vai ter um problema na questão do CO2, que deveria ser eliminado, né? Então se ele não é eliminado, forma-se muito ácido, né, igual ao caso do ácido carbônico, e também pode produzir o quadro de acidose metabólica. No caso da alcalose metabólica, você vai ter ela de duas origens. Ela pode ser respiratória ou metabólica. Nos dois casos, né, você tem um aumento do pH, né? E no caso da alcalose respiratória, ela vai ocorrer quando você tem um problema renal, onde ocorre uma pequena absorção renal do HCO3. Você tem que lembrar, né, que os rins são órgãos armazenadores do íon bicarbonato. Aqui na alcalose metabólica também vai ser o quê? Vai ter uma pequena reabsorção renal. Então as duas têm a mesma origem. Só que elas têm causas diferentes. Como por exemplo, né, no caso da alcalose respiratória, ela vai ocorrer quando você tem aquele caso de hiperventilação, quando, por exemplo, a pessoa está muito nervosa, né, ou tem aquela síndrome do pânico, ela vai começar a hiperventilar, né, respirar muito rapidamente. Então, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que haja uma redução, uma liberação muito grande de CO2. E se o CO2 for muito liberado, você vai ter uma diminuição do pH. Também outras questões, estimulação ou lesão do centro respiratório, após correção da acidose metabólica, durante evento de hipóxia ou hipocapnia. Já a alcalose metabólica ocorre com a ingestão excessiva de substâncias alcalinas, como por exemplo antiácidos estomacais, né, aqueles sais de fruta, ou com a perda excessiva de ácidos, também nos quadros de hipocalemia, né, quando você tem um baixo nível de potássio extracelular. E alguns exemplos, né, clínicos de onde pode ocorrer essa questão da alcalose respiratória, no caso, por exemplo, de ansiedade, né, uma ansiedade grave, onde a pessoa vai hiperventilar, né, uma crise histérica. Quando você tem algum tumor, principalmente próximo ao centro respiratório. Quando, por exemplo, também você tem encefalite, pneumonia, alguns edemas, fibrose pulmonar, né? Quando você está exposto a altitudes elevadas. Então, todos esses quadros aqui são indicativos de que você possa ter uma alcalose respiratória.
No caso da alcalose metabólica, você pode ter pelo tratamento de gastrite ou de úlceras pépticas, alcalose hipoclorêmica, hiperaldosteronismo primário, uso de diuréticos. Então, todos esses quadros aqui são justamente que causam a chamada alcalose metabólica. Outro tampão extremamente importante no nosso corpo é o tampão fosfato, onde a principal função dele, né, seria no sistema de tamponamento dos fluidos intra- e extracelulares. E eles são importantes na excreção de H+, né, do íon do próton, no caso, nos líquidos tubulares dos rins. No caso, o sistema do tampão fosfato ele é similar ao sistema bicarbonato, onde eu tenho aqui, né, o H2PO4-, que é o dihidrogênio fosfato, e o HPO4-, que é o monohidrogênio fosfato. Então aqui seria o ácido, né, e aqui sua base associada. Então ele tem um funcionamento extremamente similar com a questão do tampão bicarbonato, né? No caso aqui, né, principalmente na questão dos líquidos tubulares dos rins.